dia a todos. Magnífico reitor, professor Dr. Amílcar Falcão, senhores vice-reitores, Sua Eminência o Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, vencedor do Prémio Universidade de Coimbra, senhor representante laureado, professor Dr. José Manuel Nascimento Costa, senhor presidente do Banco Santander, Dr. Pedro Castro Almeida, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, caros funcionários, alunos, docentes e investigadores e restantes membros da comunidade académica, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra e um grande sentido de responsabilidade que participo pela primeira vez na abertura da cerimónia solene do Dia da Universidade, no dia em que celebramos os seus 731 anos de existência. Falo-vos na qualidade de Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, cargo para o qual fui eleita há 3 semanas. É por isso ainda muito recente o início destas funções e limitada a avaliação que posso fazer da dimensão deste inesperado desafio, apesar de ter feito parte desta universidade durante muitos anos, como aluna e como docente. Sei, porém, que para além das oportunidades e obstáculos que aqui se abrem e para além da magnitude deste projeto, passei a fazer parte, com toda a comunidade académica, daqueles que têm nas suas mãos a possibilidade de fazer diferente e de fazer a diferença. E essa é, porventura, a maior das responsabilidades, a de fazer a diferença. Assumindo os 731 anos de história e de orgulho desta instituição e todo o seu património de conhecimento, competências e serviço, mas reconhecendo de forma tempestiva e mesmo antecipando as alterações de contexto e das dinâmicas internas e externas que convocam a adaptação e reinvenção contínua da Universidade enquanto espaço e veículo de transformação para além da sua função de formação. Continuidade e transformação são, aliás, a meu ver, os 2 principais vetores de desenvolvimento da Universidade e a respectiva articulação coerente, eficaz e orientada para resultados o seu maior desafio. É fundamental assumir em toda a plenitude a infinita riqueza da história da Universidade de Coimbra, os 731 anos de património intelectual, científico, humanista, artístico, político e de intervenção social e cultural, para além do património arquitetónico e cultural que deu à Universidade de Coimbra o estatuto Unesco de Património da Humanidade. Este reconhecimento não constitui, no entanto, um lugar de chegada, mas de partida, na medida em que aumenta a nossa responsabilidade quanto à sua preservação e valorização, uma exigência que se projeta para além do património arquitetónico e abrangendo também o património museológico e o tesouro, que é a Biblioteca Joanina. Estes 731 anos chegam-nos, pois, carregados de riqueza, mas com uma enorme responsabilidade associada, a de, muito para além de honrar e preservar o património cultural, científico e pedagógico construído ao longo de mais de 7 séculos, o dinamizar, enriquecer, reinventar e colocar de forma ativa e diferenciadora ao serviço da comunidade. De toda a comunidade, quero dizer. Em primeiro lugar, da comunidade académica e do conhecimento, da investigação, da criação intelectual, do pensamento crítico que nesta comunidade se desenvolve. Mas também ao serviço da sociedade em geral, obrigatoriamente. A história da Universidade tem de ser uma história do tempo presente. A Universidade cresce por dentro para crescer para fora. Não é um fim em si mesmo, mas um fator crítico de desenvolvimento, desde logo da comunidade onde diretamente se insere. E nessa medida é essencial a ligação dinâmica e interativa à cidade de Coimbra. Captar e reconquistar a cidade, as suas empresas, a sua cultura e as suas pessoas para a Universidade, contribuindo de forma pragmática para o seu desenvolvimento e intervindo criticamente no seu crescimento, numa dinâmica que funciona em favor de ambas, cidade e universidade. Nós, na cidade, e a cidade em nós, olhando para outros exemplos, como Oxford, Cambridge, Heidelberg, Harvard, que estão ao alcance de Coimbra e da Universidade de Coimbra reproduzir com vantagem. A internacionalização da Universidade de Coimbra, hoje fundamental para qualquer escola, é já uma realidade demonstrada pelo número de alunos estrangeiros e internacionais que atrai. A internacionalização é seguramente uma das maiores fontes de criação de valor para a Universidade e que importa continuar a desenvolver em todas as suas dimensões. Falo, desde logo, como ex-aluna desta Universidade, que integrou o primeiro grupo de 4 alunos portugueses a aceitar o desafio Erasmus em 1988. A Universidade de Coimbra integrou, no final da década de 80, num movimento verdadeiramente de vanguarda, o chamado Grupo de Coimbra, constituído pelas 5 universidades europeias fundadoras do programa Erasmus. Posso hoje dizer que essa experiência, ao tempo tão excepcional, foi determinante na minha formação, no meu crescimento pessoal, na abertura de horizontes e na compreensão, numa fase precoce, da enorme riqueza que existe na diversidade. Hoje, o programa Erasmus é, porventura, o maior responsável pela mobilidade natural dos estudantes europeus, com toda a riqueza que essa mobilidade importa em termos sociais, culturais, económicos e políticos, no desenvolvimento de gerações mais ágeis, mais abertas e mais inclusivas.
Trabalhar a internacionalização em todas as suas dimensões é hoje um imperativo para qualquer universidade. A captação e disseminação de talento também a nível internacional, envolvendo não só os alunos, mas também docentes e investigadores, parcerias produtivas com escolas e centros de investigação estrangeiros, oferta científica e cultural, dinamização de programas de intercâmbio internacional de docência e de investigação, são críticos para o desenvolvimento de uma universidade de referência. Aqui, tendo em conta a realidade específica da Universidade de Coimbra e o muito que tem vindo a ser feito nestes últimos anos, o maior desafio é o de alcançar uma conjugação hábil entre a abertura à cultura europeia e à cultura dos povos de língua portuguesa. Uma universidade verdadeiramente internacional, para além da universidade comum de toda a língua portuguesa, como lhe chamou um professor desta universidade. A este propósito, é de inteira justiça enfatizar o esforço da reitoria na consolidação da abertura da Universidade de Coimbra a outros países, como a China e a Índia. E ainda sublinhar o excelente desempenho da Universidade de Coimbra em plena pandemia quanto à atração de estudantes internacionais e de Erasmus. A natural diminuição da procura internacional foi muito menor na Universidade de Coimbra do que na média nacional e mesmo europeia. O processo de internacionalização contribui, de facto, de forma crítica para a aceleração do conhecimento e da criação artística, para o aprofundamento dos valores humanistas e para um projeto e um propósito mais globais de formação de gerações mais inclusivas e menos limitadas por preconceitos de qualquer natureza, política, religiosa, racial, etc. A transformação contínua da universidade de forma nenhuma pressupõe recusar o passado, o legado, a riqueza destes 731 anos. Pelo contrário, implica assumi-los em toda a sua plenitude e multiplicá-los, alavancá-los, aceitando as vertiginosas mudanças de contexto e, mais do que isso, participando ativamente nesta mudança. A universidade não deve, nem pode, limitar-se a degustar os seus sucessos, nem a sofrer e a reconhecer a mudança, sob pena de ficar sempre atrás dela. Tem, isso sim, de fazer parte e de ser um elemento ativo da transformação, pedagógica e científica, desde logo, mas também cultural, tecnológica, social e política, no sentido mais nobre e mais generoso desta palavra. A transformação de que depende a evolução da Universidade de Coimbra, como de todas as escolas e instituições, assenta, em suma, num posicionamento proativo e dinâmico em lugar de reativo para profissionais, e eles são muitos, de transformação da própria realidade em que a instituição se insere e que procura servir. Temos, creio, suficientes sinais de capacidade e vontade da Universidade de seguir este caminho. Esta cerimónia da celebração do Dia da Universidade em 2021, a partir da Sala dos Capelos, mas com a participação de alguns de nós e a sua transmissão por meios telemáticos, constitui um impressível exemplo de adaptação rápida, apesar de também prevista, a uma realidade que se transformou abruptamente, precisamente há um ano, que transformou as vidas de todos nós, em tantos casos com consequências dramáticas, e que transformou de forma definitiva a Universidade. O futuro impõe, assim, uma estratégia lúcida para o tempo pós-pandemia, que combine em doses certas o que se aprendeu e as competências adquiridas e aceleradas desde há um ano, com as virtudes dos modelos de ensino e investigação já existentes. Uma estratégia que responde às exigências do momento presente, mas com foco no longo prazo, face à vertiginosa evolução e mutação do contexto social e económico e às imperativas solicitações da digitalização, da inovação e da sustentabilidade. Neste percurso da digitalização e da utilização das novas tecnologias, hoje um pressuposto elementar de qualquer transformação, foi imprescindível desde o início, e continua a sê-lo, o apoio incondicional dos stakeholders que se associam ao projeto da Universidade de Coimbra e a acessibilidade de todos os seus alunos, docentes, investigadores e funcionários a ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento. Disso mesmo é exemplo o apoio que o Banco Santander, aqui representado pelo seu presidente, Dr. Pedro Castro Almeida, tem assegurado desde 2003, quando o acesso às novas tecnologias constitui ainda um luxo e um privilégio de muito poucas universidades, disponibilizando à universidade e à sua comunidade equipamento e serviços que foram e continuam a ser essenciais. Minhas senhoras e meus senhores, celebramos hoje, para além do Dia da Universidade, a distinção de Sua Eminência, o Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, com o Prémio da Universidade de Coimbra. Não me cabendo a mim, infelizmente, o seu elogio, não posso deixar de me congratular com a distinção de tão extraordinária personalidade como vencedor deste prémio, porque se trata de uma personalidade e de um homem de cultura cuja mensagem e atitude de generosidade, inclusão, comunidade, equilíbrio, tolerância, inovação, justiça, serviço e paz corresponde exatamente a tudo aquilo que a Universidade de Coimbra hoje deve almejar.
A Universidade de Coimbra nasceu há 731 anos para servir o ensino, o conhecimento e a investigação. Superou, ao longo dos séculos, esses objetivos, alargando o seu contributo ao pensamento e intervenção políticos, à cultura e à comunidade, liderando verdadeiros movimentos de transformação pedagógica, científica, social e política. Para continuar a fazê-lo e crescer, superando fronteiras, unindo culturas e praticando a excelência no ensino e afirmando-se cada vez mais como uma instituição de referência ao serviço do saber e da sociedade, a Universidade de Coimbra, como qualquer instituição, precisa ter clara a sua missão, de linhas de orientação estratégica igualmente claras, de objetivos bem definidos e de estruturas fortes, coesas e transparentes de governação para dar cumprimento a esses objetivos. Precisa de princípios e de valores inspiradores. Precisa de robustecer no sentido de inclusão, coesão e pertença, de orgulho coletivo, mas generoso, focado nas pessoas e na criação de valor para a sociedade. Precisa, numa palavra, de um propósito. A Universidade de Coimbra, como qualquer outra universidade, não é e não pode ser um fim em si mesmo. Existe para a comunidade, a sociedade e os ideais que serve. Existe para os alunos, para a sua formação integral e para o seu futuro, e para, através deles, fazer melhor o futuro de todos. Existe para a investigação e para os avanços que esta permite, mas apenas se colocada ao serviço de todos os cidadãos e da sociedade, porque a investigação em si mesma, não partilhada e não materializada, é estéril para além da eventual satisfação intelectual e individual que possa proporcionar aos que a praticam. Existe para promover a colaboração, a inovação, o bem-estar e a diversidade enquanto bens supremos da vida em sociedade. Existe para a sociedade e a realização de bens e interesses comuns que transcendem quaisquer interesses isolados e não são compatíveis com um modelo universitário em silos. Encontramos num momento absolutamente crítico da história de Portugal, da Europa e do mundo. No limite, todos os momentos o são e devem, como tal, ser reconhecidos pela universidade, com a curiosidade, a capacidade de espanto e o compromisso com as respostas que esta deve oferecer. Mas este é verdadeiramente um momento particular pelo conjunto de fenómenos sociais, económicos, políticos, tecnológicos, ambientais, etc., que aqui confluem. Encontramos-nos numa encruzilhada no tempo entre aquilo que esperamos serem os primeiros sinais do final da pandemia e o início de um período que se antecipa duríssimo pelos efeitos económicos e sociais gerados pela crise, que estão ainda para se fazer sentir em toda a sua extensão. Entre o desalento das muitas perdas e o incentivo da recuperação. Entre a força da inovação e da digitalização, que esta circunstância acelerou, e as vulnerabilidades e riscos que estas abrem. Numa Europa pós-Brexit, à procura de uma nova coesão e convergência, mas ferida pelo afastamento do Reino Unido, uma poderosa jangada de pedra, como a de Saramago, a afastar-se do velho continente. Uma Europa pressionada pela tragédia das migrações e das tentações egoístas e extremistas que ameaçam a integridade dos princípios humanistas que fizeram deste continente, ao longo do tempo, o melhor e mais generoso dos continentes. Num mundo ameaçado pela tragédia ambiental e climática, pelo agravamento das desigualdades sociais e por tendências e fenómenos políticos autoritários e autocentrados. Nesta encruzilhada, temos todos um papel a cumprir. A Universidade de Coimbra está comprometida com o futuro e com um propósito ao serviço do futuro, contribuindo ativamente para a recuperação da sociedade, da economia e do país. O sucesso deste compromisso e de propósito depende, no entanto, da sua organização, da sua governação e da sua inspiração. Depende da diversidade da resposta de cada faculdade, mas também da transversalidade dos objetivos e da sua capacidade de elas se unirem em torno deste projeto comum. Depende de conseguirmos que o todo seja mais do que a soma das partes. Depende das regras, dos órgãos e das práticas de governação que se querem ágeis, mas também transparentes e da prestação de contas aos nossos pares e à comunidade. Depende da Universidade incorporar a inovação em todas as suas dimensões e manifestações, colocando-a ao serviço do ensino e da investigação, mas também da própria gestão. Depende de um sistema de financiamento sustentável, incluindo fontes de financiamento diversificadas, públicas e privadas, e de uma gestão absolutamente profissional. Depende da sua capacidade efetiva de inclusão, oferecendo as mesmas oportunidades a todos, independentemente de crenças, raças, religiões, capacidade financeira, origem, género ou opções, através de instrumentos financeiros poderosos e criativos, focados em proporcionar condições de justiça e igualdade no acesso ao conhecimento. Depende da instituição e da difusão de uma cultura efetiva de tolerância, multiculturalidade e diversidade. Depende da coragem de não alinhar em dogmas e chavões fáceis, de não cair no erro e tentação do chamado confirmation bias, que nos leva a aceitar apenas as evidências que reforçam a nossa percepção de sucesso,
e a rejeitar aquelas que o questionam ou o contradizem. Depende de assumir a igual importância de todos os ramos e dimensões do saber, a transversalidade das humanidades e das ciências exatas, a pobreza de uma escola e de um país que não valoriza em igual medida as humanidades, as artes, as ciências e as tecnologias. Mas depende também de assumirmos onde podemos, em cada momento, reforçar e explorar de forma útil o prestígio que assumimos em cada área de conhecimento, sem deixar que as luzes ofuscantes dos rankings nos turvem a visão, sem ignorar, todavia, que o mundo hoje se faz de comunicação e que não basta sermos, é preciso que se saiba que somos. Depende de recusarmos a rotina, o lugar de conforto e, por vezes, de confronto estéril e de explorarmos novos caminhos. Recorro, para terminar, à riqueza das palavras de Dom José Tolentino de Mendonça, que poderiam ser hoje, como sempre, um lema da Universidade de Coimbra e se colam àquilo que para ela devemos aspirar. A rotina não basta ao coração do homem. O grande desafio é, em cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslumbrando-se com a surpresa dos dias. É reconhecer que esse instante que passa é a porta por onde entra a alegria. A Universidade de Coimbra, o seu grande projeto e o seu propósito contam com o Conselho Geral para este desafio. Muito obrigada.